Vamos começar então. Obrigado a todo mundo pela paciência. Uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a presença de todos, né, nesse primeiro evento de extensão do ano de 2023 da LADIRC. Começar com a apresentação. Eu me chamo Guilherme Vaz Cabral, sou presidente da Liga. Aqui do lado nós temos todos os participantes, a professora Daniela, quem quero estender um especial agradecimento, nossa coordenadora científica desse evento, e também professora coordenadora do grupo. Aqui nós temos nosso diretor de extensão, também responsável por esse evento. Pode se apresentar. Eu sou Eduardo, sou acadêmico de Direito do segundo semestre. E muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer recebê-los. Hoje, especialmente falando, quero estender um agradecimento à coordenadora do curso de Direito da Federal do Rio Grande do Sul e agradecer também toda a comunidade discente que aderiu ao evento. Nós estamos hoje tendo a honra de receber o pessoal da URGS aqui. A gente quer esclarecer que a Liga Acadêmica tem esse princípio de cooperação interinstitucional, então a nossa porta vai estar sempre aberta para os alunos de outras universidades, de outras faculdades, federais ou não, que esse, como primeiro evento, a gente, de forma experimental, abriu para algumas universidades, mas na próxima a gente vai tentar ampliar ainda mais o acesso, né, aos eventos aos alunos de outras organizações, mas agradecer a participação de peso dos alunos da URGS e a coordenadora do curso de Direito, que tão gentilmente nos atendeu. Também quero agradecer, é uma honra inenarrável receber, né, o Dr. Vitor aqui para conversar com a gente sobre esse assunto que é super interessante. A gente teve um bate-papo super legal sobre jurimetria, ficamos algum tempinho ali conversando. Ele teve essa gentileza de vir até a gente para falar sobre isso e passou uma bibliografia super legal para a gente, fez esses slides com todo carinho, que após o término da reunião aqui, eu vou encaminhar para todo mundo por e-mail, tá? Vocês fiquem tranquilos, os slides vão ser disponibilizados e também a bibliografia que o professor separou aqui para a gente. Agora, em razão do horário, eu vou passar a palavra para o palestrante, tá? Fique à vontade, as interseções que precisar fazer, se tiver algum problema, pode falar, tá? Muito obrigado a todos pela participação e aproveitem a palestra. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite que o Guilherme fez, também queria agradecer a professora doutora Daniela. É um prazer, assim, inenarrável estar aqui na tarde de hoje falando com vocês sobre esses dois temas que são temas que eu venho estudando nos últimos anos, que são temas que fazem parte da minha vida acadêmica e também da minha vida profissional, e que são as minhas duas paixões hoje no direito, né? O direito digital e a jurimetria. Queria agradecer a presença de todos que tiraram um tempinho aí para poder ouvir sobre esses assuntos, que são assuntos, assim, sob meu ponto de vista, de extrema relevância para o mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo da internet das coisas, o mundo da Revolução 4.0, o mundo das redes sociais, um mundo extremamente conectado, né, que a gente produz dados a todo momento. Eu vou passar os slides aqui para poder apresentar para vocês. Meu nome é Vitor, né? Depois eu vou passar para o slide de apresentação para mostrar minha formação, a minha área de atuação e tudo mais, mas meu nome é Vitor, eu sou advogado, eu estou falando aqui de Araguari, Minas Gerais. Provavelmente vocês devem conhecer a cidade de Uberlândia, que ela fica a 30 quilômetros daqui, que é a mais conhecida. Fica no Triângulo Mineiro e é um prazer estar podendo compartilhar esse conhecimento para além da minha cidade, para além do meu estado. E já adianto que estou à disposição para o que precisarem nessas áreas, se quiserem marcar outros encontros. Estava até conversando com o Guilherme ali. Essa palestra realmente ela vai ser introdutória, né, passar os aspectos gerais sobre o que é o direito digital, a jurimetria, porque tanto o direito digital quanto a jurimetria são, assim, mundos, né? Então tem muito conhecimento, tem muito conteúdo para ser compartilhado e muitos detalhes em cada uma dessas disciplinas e matérias. Eu vou pedir que, se estiver travando ou se o som estiver ruim, vocês me falem, que aí a gente dá um jeito aqui para continuar. Tá tudo certo? Vocês conseguem me ver e ouvir bem para a gente começar? Sim. Tranquilo, então vamos lá. Então, eu dividi esse bate-papo, né? Gosto de chamar de bate-papo, porque vocês fiquem à vontade para também fazer intervenções, se quiser mandar perguntas no chat, ou então levantar a mão, ou então até me interromper para alguma coisa que não tenha ficado claro, alguma pergunta que vocês queiram fazer, podem ficar à vontade. Mas eu dividi esse bate-papo para fins didáticos na minha apresentação, na introdução, né, para apresentar para vocês um contexto geral do mundo que a gente está inserido hoje. Vou falar sobre o que é o direito digital, as suas áreas, algumas aplicações, alguns casos práticos. A jurimetria, né, a estatística, como fazer jurimetria,
Vou apresentar também alguns casos práticos de jurimetria e, ao final, vou indicar alguns livros, filmes, cursos, podcasts e vou abrir para perguntas. Mas eu já adianto desde já que, se quiserem me interromper a qualquer momento para perguntar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Vitor, eu me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Ao final da minha graduação, eu já comecei uma pós-graduação em Direito Digital, no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Aí foi aí que eu tomei conhecimento da jurimetria e me apaixonei, assim, tanto pelo Direito Digital quanto pela jurimetria, e fiz uma especialização na Faculdade Unileia, e atualmente eu estou fazendo um curso de Data Science Analytics na USP, Exalc, e estou gostando bastante, assim, tá sendo muito bom para complementar os meus estudos na área de jurimetria, porque, como vocês vão ver mais para frente, a jurimetria nada mais é do que os dados, né, a estatística aplicada ao direito. Assim que me formei, comecei a trabalhar no escritório, em que tive contato com várias matérias, tive a oportunidade de trabalhar com direito digital. Também sou um advogado, um profissional liberal, autônomo, que trabalha nas áreas de direito digital, legal design, contratual e imobiliário. Já trabalhei como assessor da Procuradoria-Geral do município de Araguari, aqui da minha cidade, na pasta ambiental, também fui assessor especial do prefeito municipal, e atualmente eu estou trabalhando na JUIT, que é uma startup de jurimetria e busca de jurisprudência. Sou redator de conteúdo, também faço as apresentações do produto para os clientes, e também utilizo o motor de busca de jurimetria e jurisprudência da JUIT. Já fiz alguns cursos na área de jurimetria e fica até aqui como indicação, depois o Guilherme vai disponibilizar para vocês os slides. Então, os cursos que a gente tem atualmente, bom, pelo menos os que eu tive contato e sei que existem, são esses aqui. Tem o da Escola de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, tem o da Unicinos, da Associação Brasileira de Jurimetria, da Consuldata, tem um curso da Associação dos Advogados de São Paulo também, tem um curso da JUIT, de Jurimetria Aplicada ao Direito, e vou deixar minhas redes sociais, onde eu compartilho conteúdo sobre jurimetria, sobre direito digital, sobre a minha atuação também. Agora, no começo do ano, eu estou um pouco parado, porque as atividades voltaram, então estou me programando para voltar a postar e compartilhar esse conteúdo, que eu acho muito legal, muito interessante. Bom, eu queria trazer como uma introdução uma contextualização desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que é um mundo extremamente conectado, em que a todo momento a gente está produzindo dados, em que esses dados eles são tratados em sistemas de grande escala, como Big Data. Então, a gente está sujeito a todo momento à criação de perfis de consumo, e a gente está passando, desde o início da pandemia, né, por uma transformação digital muito grande, das empresas, das instituições, do poder judiciário. Isso, de certa forma, impacta diretamente nos nossos comportamentos, no funcionamento da sociedade, no funcionamento das instituições. Então, enquanto a gente está aqui gravando esse vídeo, tendo essa palestra aqui, a gente está consumindo e está utilizando dados, a gente está gerando conteúdo, vai disponibilizar depois. Então, esse é o contexto da chamada economia data-driven, que é uma economia guiada por dados. Queria trazer para vocês também os números da internet atualmente. Então, os últimos dados, ou melhor, os dados mais atualizados que eu achei sobre a conexão das pessoas à internet são esses aqui, do relatório dados relativos a 2022. Então, atualmente, a gente tem, no mundo inteiro, 5,3 bilhões de pessoas conectadas. Isso representa 62,25% da população mundial. E aqui no Brasil, segundo dados do CETIC, que foram publicados em 2022, em 2021, a gente tinha 148 milhões de pessoas conectadas, ou seja, 81% da população. Então, a gente está acima da média mundial. É um número expressivo, né? Muitas pessoas conectadas na internet, produzindo conteúdo, consumindo conteúdo, e estamos sujeitas aos novos fatos jurídicos, às implicações que essas conexões na internet causam, e aos novos bens jurídicos também. Então, para vocês terem uma ideia aqui de quais são as redes sociais mais utilizadas hoje no mundo e no Brasil, eu trouxe dados do relatório We Are Social, de 2022. Então, no mundo, a gente tem como a rede social mais utilizada o Facebook, seguido do YouTube, seguido do Instagram, seguido do WhatsApp, Instagram e WeChat. Aqui no Brasil, a rede social mais popular, com 165 milhões de usuários, é o WhatsApp.
depois vem o YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. E nesse relatório, o We Are Social, depois, eu acho que esse aqui eu não mandei para vocês, que eu acabei esquecendo, mas depois eu mando, ele é muito interessante porque ele mostra, por exemplo, por que as pessoas utilizam o YouTube, para qual finalidade, ele mostra quais foram as consultas mais realizadas no Google, quais são os temas e os termos que estão sendo mais pesquisados na internet. Ele é muito interessante, ele pode nos dar vários insights assim, sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje, hiperconectado. E também queria trazer esses dados aqui das empresas como forma de contextualização, né, da economia que a gente está vivendo. Que hoje em dia as empresas mais valiosas que a gente tem no mercado não são mais aquelas empresas de petróleo, de combustível, são as empresas que estão relacionadas de alguma forma com a tecnologia, com as redes sociais, com a criação, compartilhamento de conteúdos e com a busca de temas e conteúdo na internet. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a Apple, com valor de mercado de 2 trilhões de dólares, né? 2 trilhões e 10 bilhões, seguida pela Microsoft, com 1 trilhão e 708 bilhões. Em terceiro lugar, a gente tem a Alphabet, que é a dona da Google, né? Ela tem o valor de mercado de 1 trilhão e 144 bilhões. Em quarto lugar, vem a Amazon, com 869 bilhões de dólares. E, em último lugar, a Meta, né? Que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, com 338 bilhões. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o valor de mercado de apenas uma dessas empresas aqui é muito maior do que o PIB de vários países, né? Então, assim, é um valor muito expressivo, são empresas que têm poder maior do que muitos países, né, no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o contexto que eu queria apresentar para vocês, para que a gente pudesse passar para essa temática do direito digital, né? Então, o que é o direito digital? Existem duas correntes doutrinárias que defendem as suas teses sobre o que é o direito digital. Então, eu trouxe aqui um doutrinador de cada uma para representar o seu ponto de vista. Tem uma corrente que defende que é uma nova área do direito, né? Assim como a gente tem o direito penal, tem o direito ambiental, tem o direito civil, tem o direito tributário. Essa corrente é representada pelo professor José Milagre, né? Ele diz que o direito digital é um novo ramo, é um dos ramos jurídicos mais novos, que surge justamente quando a informação passa a ganhar relevância na nossa sociedade, quando passamos a falar no surgimento da sociedade da informação. Então, essa sociedade que eu apresentei para vocês, desse contexto de uma economia data-driven, hiperconectada. E, por outro lado, a gente tem uma corrente representada pela professora Patrícia Peck, que diz que, na verdade, não é um novo ramo, mas sim uma evolução do próprio direito, né, que abrange todos aqueles princípios que a gente já tem, eu vou chamar de direito tradicional só para fins didáticos aqui, para fazer uma comparação. Então, essa evolução do próprio direito, ela abrange esses princípios fundamentais que a gente já tem, e introduz novos institutos e novos elementos para que a gente possa pensar o direito em todas as suas áreas. Então, são essas as duas correntes, né, do direito digital e os dois conceitos. A Patrícia Peck hoje é uma das maiores autoridades no que diz respeito ao direito digital, ela tem vários livros, ela tem formação interdisciplinar na área do direito e da tecnologia da informação também, então já fica de indicação aqui para leitura, quem quiser se aprofundar um pouco mais. Então, eu fiz esse quadrinho aqui para representar o que seria, né, esses termos que a gente tem no direito tradicional, quando eles passam pela transformação digital, saindo do direito tradicional para o direito digital. Então, se para o direito tradicional a gente tem um bem jurídico, no direito digital a gente tem um bem jurídico digital. Se no direito tradicional a gente tem um corpo físico, para o direito digital a gente tem um corpo eletrônico. Se no direito tradicional a gente tem um conceito de pessoa, no direito digital a gente tem a personalidade telemática. Aí eu vou apresentar para vocês o que é cada um desses conceitos aqui. Então, quando a gente vai estudar o direito, né, vamos dizer assim, tradicional, a gente estuda o que é o bem jurídico, quais são aqueles bens que eles são tutelados pelo direito civil, pelo direito penal, pelo direito ambiental. Então, quando a gente fala no bem jurídico tradicional, do direito tradicional, na área do direito civil, a gente está falando de uma coisa corpórea ou incorpórea, de ordem econômica ou moral, passível de apropriação legal. Então, é um bem físico, palpável, que a gente pode tocar, que a gente pode manusear, que a gente pode ver e sentir. Como, por exemplo, um imóvel, né? Esse é o bem jurídico do direito civil.
Para o direito penal, a gente tem essa subdivisão, né, do objeto do direito penal, qual que é o bem jurídico tutelado. Então, a gente tem a divisão em objeto material, que é aquela pessoa ou a coisa física sobre a qual recai a conduta criminosa, como, por exemplo, um objeto material subtraído, pode ser o meu celular, que eu deixei aqui na mesa, alguém furtou. E também temos o objeto formal, que é o bem ou interesse protegido pela lei penal. É aquele bem ou interesse que foi lesionado ou foi colocado em perigo. No caso de um celular, por exemplo, eu tenho a propriedade e a posse daquele celular. Então, se alguém furta o meu celular, está violando a minha propriedade. Quando a gente passa do direito tradicional para o direito digital, a gente fala em bem jurídico digital. Ele veio, né, ele adveio por conta dessa transformação digital que a gente está passando, que ela mudou completamente a nossa forma de relacionamento, as formas de contratação. Ela criou novos bens de consumo, também criou novos serviços, novos bens jurídicos e novos ativos digitais. Então, se antigamente a gente tinha os bens jurídicos representados por átomos, que tem um núcleo, que tem a eletrosfera, que são físicos e palpáveis, quando a gente passa pela transformação digital, a gente começa a falar em bens que são representados por bits e bytes, por uma sequência de zeros e uns, que são representados na nossa tela do computador, na tela de um celular. Então, a partir desse momento em que há essa transformação e a gente passa a viver numa sociedade 4.0, em que existem esses bens jurídicos digitais, essa informação ela passa a ter a qualificação e as características e a tutela de um bem como havia no bem jurídico do direito tradicional. Então, essa informação ela passa a ter um valor imprescindível para o nosso convívio social. E aí surgem novos ativos e novos bens jurídicos, como a segurança informática, a herança digital, os perfis de rede social, que existem muitos perfis aí que são avaliados em valores superiores de uma propriedade imóvel, como uma casa, ao corpo eletrônico, aos dados pessoais e todas as consequências e relações jurídicas que são advindas dessa transformação digital. Então, se a gente antes tinha um corpo físico, a gente passa a ter agora um corpo eletrônico, né, que é aquele que abarca as nossas imagens, os sons, os textos que navegam nesse mundo virtual, no cyberespaço, e que são vinculados a uma pessoa humana. Então, eles são a representação de alguém, de uma pessoa natural. Eles são ou foram ligados a um corpo físico, uma pessoa natural, tutelada pelo direito civil, e tem o escopo de dar a tutela adequada. Então, se a gente tinha o conceito de pessoa, quando a gente passa por essa virtualização, a gente passa a falar em um conceito de personalidade telemática. E assim como a pessoa natural ou a pessoa física merece a tutela e a proteção do direito, a personalidade telemática e o corpo eletrônico também merecem a mesma tutela que são conferidas aos direitos da personalidade, como a imagem, o nome, a honra, a liberdade, principalmente o direito à privacidade, né, que essa importância é evidenciada pela criação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dessa tutela que é conferida tanto ao direito tradicional, à pessoa física natural, quanto ao corpo eletrônico, a personalidade telemática, devem decorrer todas as consequências em matéria de responsabilidade civil, penal, contratual, de sucessões, com o fim de tutelar a dignidade da pessoa humana. Então, não é só porque a minha personalidade telemática ela está nas redes sociais, está na internet, que ela não merece a proteção do direito digital ou do direito penal. Então, as consequências devem ocorrer tanto quanto no mundo físico, no mundo natural. Aí eu fiz uma pequena subdivisão aqui do direito digital, das suas áreas, para fins didáticos também. Dividi em um grande ramo, né, em um grande nicho e nas suas subdivisões. Então, a gente pode pegar o direito digital e dividir ele no cyberespaço, nas novas tecnologias e nas relações jurídicas, na proteção de dados, nas relações jurídicas privadas na era digital, na propriedade intelectual na era digital, nas relações empresariais, trabalhistas e consumeristas na era digital. Então, um exemplo aqui da proteção de dados dentro do direito digital é a proteção de dados na ordem internacional. E também a gente tem a famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Um exemplo aqui da propriedade intelectual na era digital são as formas colaborativa e Creative Commons, ou então o direito autoral nas redes sociais.
Um exemplo do cyberespaço é a internet das coisas, é a Deep Web, a Dark Web, o metaverso. Enfim, são essas aqui as divisões que eu trouxe para vocês para exemplificar quais são os ramos, né, que podem ser divididos o direito digital para fins didáticos. Aí eu trouxe aqui para vocês também algumas notícias para que vocês possam verificar qual que é a aplicação prática e como vocês podem, de certa forma, atuar na área do direito digital. Então, eu trouxe uma notícia aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que mostra a obrigação que o juiz deu à provedora de rede social de fornecer dados do criador de uma conta ofensiva. Então, uma ação que é muito comum nessa área do direito digital é uma ação de obrigação de fazer que o advogado entra para a parte para solicitar tanto a remoção de um conteúdo ofensivo, como também a identificação de um perfil fake. Então, isso é possível quando você entra contra um provedor de rede social, como o Facebook, o Instagram, você solicita para o juiz que ele dê uma sentença condenando aquela rede social, uma liminar, no caso, a fornecer os dados do IP, que é o Internet Protocol, que é uma sequência de números que nos informa de onde que veio aquela conexão daquela rede social, né, daquele perfil falso, e aí com esses números, com esse IP em mãos, a gente pode entrar com uma outra ação contra a operadora de telefone, depois da gente descobrir qual que é a operadora de telefone que proveu, né, que forneceu aquela conexão à internet, e aí a gente consegue descobrir qual que é a pessoa física ou jurídica que está utilizando aquela conexão e, eventualmente, responsabilizar ela na seara civil ou na seara criminal. Então, esse é um exemplo da aplicação prática do direito digital. A gente tem um outro exemplo aqui também, né, do direito digital em juízo, né, quando a gente entra com uma ação judicial, de reativação da rede social. Então, esse aqui é mais comum do que vocês possam pensar. As plataformas de redes sociais, elas, de forma unilateral e sem justificativa, muitas vezes elas desativam as redes sociais de pessoas físicas ou até de empresas, e isso pode gerar prejuízos econômicos. Uma pessoa empreende nas redes sociais, produtos, ou o que é assim, muito grande. Então, existe a possibilidade no direito digital. Licença. Pois não? Acho que está tendo uma instabilidade aí na tua rede. A gente não conseguiu ouvir a última parte que tu falou. Se tu puder repetir, voltar um pouquinho. Essa da reativação da rede social? Isso, porque deu uma instabilidade, daí tua voz cortou por um tempo. Tá, aí vocês podem me interromper, porque hoje tá bem estável a internet aqui mesmo. Façam isso, porque senão eu não consigo passar o conteúdo para vocês. Mas existe uma outra ação, né, no Poder Judiciário que vocês podem verificar aqui, que é quando há uma desativação unilateral da conta ou da rede social de uma pessoa física ou jurídica. É muito comum que as plataformas como o Facebook ou o Instagram, elas façam isso, né, desativem a conta de uma pessoa por desconfiar que, na verdade, não é uma pessoa física ou uma pessoa natural, mas sim um bot, um robô que está ali curtindo, que está gerando tráfego naquela rede social. Então, é possível, né, se isso ocorrer, entrar com uma ação de obrigação de fazer, pedir não liminar, para que uma rede social seja reativada se ela tiver sido desativada de forma unilateral. Aí eu estava comentando que esse tipo de situação aqui pode ser muito prejudicial para a pessoa física ou para a empresa que utiliza a internet, as redes sociais para empreender e para trabalhar. Né, para conseguir a sua renda. Então, existe essa possibilidade no coisa muito comum no judiciário, né, na justiça, quando a gente fala de direito digital, tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados e a responsabilidade civil, né, ou pelo tratamento adequado dos dados pessoais, ou então pelo vazamento de dados na internet, em listas da Deep Web, ou então vazamentos acidentais mesmo que ocorrem no dia a dia das empresas aí. Então, quando ocorre um tratamento inadequado ou um vazamento de dados pessoais, é possível que
o controlador e o operador daqueles dados pessoais de uma empresa, por exemplo, seja responsabilizado a indenizar a titular ou titular daqueles dados pessoais. E a gente tem também agora as implicações jurídicas do metaverso. Então, existem muitas relações que são reproduzidas no metaverso, como compra de terrenos, aluguel de terrenos, aluguel de sala, por exemplo, que ainda não existe uma tutela e tributação de ativos, enfim, uma infinidade de coisas que a gente vê no mundo natural que são reproduzidas no metaverso e que a gente ainda não tem uma tutela, não tem uma regulamentação específica. Então, essas questões elas vão ser tratadas pelo judiciário, né, conforme a jurisprudência, conforme os princípios, conforme os usos e costumes. E uma coisa que a gente fala na área do direito digital é que a tecnologia ela não pede licença, né? Ela atropela e depois ela pede desculpa. Então, foi assim com a Uber, quando lançou os serviços aqui no Brasil, que muitas prefeituras tentaram regulamentar, proibir, tentaram limitar o empreendimento da Uber, e teve aqueles conflitos com os táxis, enfim. A tecnologia simplesmente veio, se instalou, começou a oferecer os serviços, e aí depois o direito corre atrás para tentar acompanhar. Porque uma característica do direito é que, por exemplo, as outras ciências, o movimento da sociedade, eles têm uma velocidade muito maior do que a transformação que ocorre no direito. Então, a economia, a política, a sociologia, elas costumam acompanhar uma velocidade quase igual às transformações sociais. O direito, por sua vez, ele é um pouco mais refratário, um pouco mais lento, né, por ser uma ciência muito tradicional, fechada nela mesma. Então, a tecnologia vem, se instala, começa a gerar suas consequências no meio social, e depois ela pede desculpas, e depois vem o direito para tentar regulamentar e tutelar as relações que se dão nesse meio. Um outro exemplo também é da herança digital. Essa aqui é uma notícia até recente, é de janeiro desse ano, 6 de janeiro, que diz respeito à herança digital. Então, existe a possibilidade hoje de discutir judicialmente para quem vai ficar uma rede social que tem milhões de seguidores, que gera tráfego, que pode ser utilizada para ter uma renda para quem for administrá-la, né? Então, esse é o caso aqui dos herdeiros da Taisa do Amaral, estão brigando na justiça pelos direitos da artista. E entre esses direitos, eles estão brigando pela administração do site dela, né, e das suas redes sociais oficiais. Então, mais uma vez, o direito digital aqui, ocupando todos os ramos, né, do direito e, enfim, gerando consequências que são reais e que podem impactar o nosso dia a dia. Enfim, mais um exemplo do direito digital. Tudo certo, pessoal? Vocês querem aproveitar para fazer alguma pergunta? Posso passar para a jurimetria? Então, vou continuar. Antes, eu queria perguntar para vocês, eu queria ter perguntado no início, se vocês já ouviram falar em direito digital ou em jurimetria, se já tinham conhecimento dessas disciplinas, né, dessas áreas do conhecimento. Alguém já tinha ouvido falar? Se quiser mandar aqui no chat. Acho que não, né? A Josana disse que nunca ouviu falar. Nicole também acredita que não. É porque realmente, em tese, depois eu vou mostrar para vocês, pelo menos a jurimetria, ela é bem antiga, é coisa de mais de... A Melissa disse que só viu os casos que estudou da Europa para uma cadeira. Yasmin disse que já pesquisou sobre. Melissa disse que não sabia que era esse o nome. Às vezes a gente se depara com a matéria em si, mas não sabe que existe toda uma classificação, que existe doutrinadores que estão criando conhecimento sobre aquele assunto. Comigo foi assim na jurimetria, né? Eu comecei a estudar a estatística no direito e só depois que eu fui tomar conhecimento do termo. Isso é bem legal, né? Porque acaba que a gente tem contato com o termo depois. Bom, então vamos lá para a jurimetria.
Eu trouxe aqui para vocês o conceito, o propósito, a finalidade, que são cunhados e defendidos pelo Marcelo Guedes Nunes, que ele é, assim, uma das maiores referências hoje no Brasil, quando a gente fala de jurimetria, né? Ele é o presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, e ele escreveu o primeiro livro, assim, em português e brasileiro, que sistematizou todo esse conhecimento da jurimetria, trouxe histórico, conceito, tanto da jurimetria quanto da estatística, mostrou as aplicações práticas, então vale a pena depois dar uma olhada nesse livro também. Então, segundo Marcelo Guedes Nunes, o conceito de jurimetria é a disciplina do conhecimento que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento de uma ordem jurídica. Segundo o professor, o propósito da jurimetria é explicar como o direito funciona, né? O que é de fato o direito, como que os tribunais eles interpretam os fatos, como que eles interpretam os fenômenos jurídicos, e essa disciplina do conhecimento ela é desenvolvida por meio de inferências, né? Por meio de deduções, de pré-conclusões lógicas. E a finalidade da jurimetria é aumentar o nível de segurança jurídica e diminuir a incerteza. Então, sim, para mim, enquanto advogado, é isso que eu busco, né? Quando a gente é consultado por um cliente, uma das principais coisas que eles querem saber, né? Qual que é a chance de êxito dessa causa minha? Quanto tempo ela vai durar? Qual que é a média de condenações nesse tipo de assunto? Então, há muito tempo atrás, quando o pessoal não conhecia jurimetria, quando não se fazia estatística dos casos, a gente tinha respostas vagas, respostas genéricas, assim. Hoje, com a jurimetria, é possível a gente responder com maior precisão, né? Com menor incerteza e com uma maior segurança jurídica, com base em dados que estão aí disponibilizados no Poder Judiciário, né? Uma coisa que o professor Marcelo Guedes Nunes fala, e que eu gosto bastante, é que o Poder Judiciário ele tem um pré-sal jurídico. Então, nós temos hoje no Poder Judiciário milhões de ações judiciais. Então, todos os problemas sociais que a gente não consegue resolver por meio da autotutela, por meio da conversa, por meio de acordo das composições, eles vão parar no Poder Judiciário. Então, está tudo lá. Se a gente quiser consultar, se a gente quiser fazer a análise estatística, a gente pode consultar o Judiciário para conseguir responder essas questões. Então, de forma resumida, a jurimetria é a estatística aplicada ao direito. Então, é a junção da estatística com o direito. Então, aqui no meio vem a jurimetria. Aí, como eu falei para vocês, pode parecer que a jurimetria é nova, porque não é muito conhecida atualmente, mas um dos primeiros trabalhos que existiram sobre a jurimetria, né, que foi o uso da estatística, da matemática no direito, ocorreu no ano de 1709, então, assim, já são 300 anos atrás. E foi do matemático Nicolas Bernoulli. Ele entrou na universidade com 13 anos, estudou matemática e direito, e escreveu na sua tese de doutorado o De uso artis conjectandi injure, né, como conjurar em juízo. E naquela época ele já falava, já criava teses estatísticas sobre a precificação de seguros, sobre a confiança das testemunhas, a probabilidade de inocência de acusados. Então, há mais de 300 anos atrás, já havia uma aplicação estatística no direito. Então, esse conhecimento, em que pese parecer ser novo, ele já é bem antigo. E o termo jurimetrics, né, que a gente traduziu para jurimetria, que o professor Marcelo Guedes traduziu para jurimetria, a primeira vez que ele apareceu foi no ano de 1949, no artigo do advogado estadunidense Lee Lovinger, né, que escreveu Jurimetrics, The Next Step Forward. Então, já há mais de 50 anos atrás, existe o termo jurimetrics, que foi traduzido para jurimetria, e Lee Lovinger ele não chegou a cunhar uma definição fechada do que era jurimetria. Ele deixou a definição em aberto, mas ele acreditava que a jurimetria poderia ajudar a tornar o linguajar jurídico mais objetivo, dar celeridade para os processos judiciais e evitar comportamentos desajustados, né, e prevenir crimes. Então, se a gente sabe o que leva a um crime, existem várias problematizações sobre isso, né, depois a gente pode conversar também sobre a predição de crimes e quais são as áreas que têm
maior índice de criminalidade, mas assim, ele acreditava que a jurimetria servia para essas finalidades. Então, para que serve, segundo o professor Marcelo Guedes Nunes, a jurimetria? Ela serve para que a gente possa mensurar e quantificar os fatos jurídicos. O que são esses fatos jurídicos? Os fatos jurídicos são as decisões judiciais, são as decisões administrativas, as celebrações de contratos, as operações societárias, a decretação de falências, o aumento do número de processos judiciais, a quantidade de juízes por habitantes. Então, são todos esses fatos e fenômenos jurídicos aqui que a gente pode mensurar e quantificar, né, para que a gente possa fazer, por exemplo, políticas públicas, para que a gente possa fazer um acordo no meio de processo, para que a gente possa saber a viabilidade de se entrar ou não se entrar com uma ação, para que a gente possa saber, antes de entrar com o processo, qual que é a média de duração daquele processo, se compensa ou se não compensa. Então, essas são as finalidades da jurimetria. A jurimetria possibilita também que a gente possa criar argumentos quantitativos em detrimento daqueles argumentos de autoridade, que são aqueles argumentos geralmente baseados em doutrinadores, grandes estudiosos do direito. Então, os argumentos quantitativos são aqueles que podem ser matematicamente comprovados ou então estatisticamente comprovados. Então, quando a gente vai criar um estudo jurimétrico, a gente tem que definir, né, qual que é o nosso problema, qual que é a nossa metodologia, qual vai ser o passo a passo que a gente vai trilhar para chegar até os resultados que a gente quer apresentar. E a vantagem, né, a segurança que existe nesses estudos jurimétricos é que qualquer pessoa pode seguir esse passo a passo e reproduzir o caminho que a gente fez e contestar o nosso resultado, diferente dos argumentos de autoridade, né? Então, a jurimetria possibilita que a gente possa, além de apresentar na petição a jurisprudência, a doutrina, também apresentar números, fazer pareceres com números e demonstrar toda a metodologia que a gente utilizou para chegar até onde a gente chegou. E aí, quais são as perguntas que a jurimetria pode responder? Por exemplo, quando um cliente chega em nós como advogados, ela pode responder qual que é a chance de uma ação ser julgada procedente, né? Em percentual, em números. Ela também pode responder quanto tempo vai durar um processo, por exemplo, por danos morais, quando o assunto é o cancelamento de voo na segunda vara, por exemplo, aqui de Araguari. Ela pode responder qual que é a média de condenação em casos de inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito. Então, são essas as perguntas que a jurimetria tem condições de responder por meio do método estatístico. E aí que eu trouxe algumas aplicações diversas da jurimetria e também as aplicações da jurimetria na pesquisa jurídica. Então, a jurimetria pode também servir para a criação de políticas públicas, análise de impacto regulatório, criação de novas legislações, viabilidade de se realizar um acordo judicial e também na pesquisa acadêmica. Então, quando a gente vai criar uma nova lei, é interessante, e existem países que já têm legislações nesse sentido, que a gente saiba qual que é o impacto que aquela lei vai criar na população, né? Se a gente cria um novo Código de Processo Civil, por exemplo, como que aquele novo Código de Processo Civil vai impactar todos os novos processos ou os processos que estão em curso e vão adotar aquela nova sistemática. Então, a jurimetria pode responder a essas perguntas. Depois vou mostrar para vocês também um estudo da adoção que mostrou como que a alteração da lei de doações fez com que os processos sobre doações, sobre adoção, eles andassem mais rápido do que era antes da nova legislação, né? Porque existia um gargalo no procedimento judicial de adoção que fazia com que esses processos se atrasassem muito e que impedia até que crianças fossem adotadas. Então, essas são as aplicações diversas. E na pesquisa jurídica, a jurimetria serve para aproximar as decisões da realidade dos fatos, né? Então, aproximar a lei do que acontece no mundo de fato. Aí a gente tem, por exemplo, a possibilidade de verificar o tipo de ação mais recorrente em cada instância, identificar as maiores motivações que as pessoas têm para acessar o judiciário. Ela serve para definir padrões de comportamento legal, para identificar e conferir mais transparência e previsibilidade às decisões jurídicas, e aumentar a legitimidade do sistema jurídico, exercendo um papel de supervisão e monitoramento sobre as partes e procedimentos envolvidos. Então, nós que temos acesso a esses dados, por exemplo, se a gente vai entrar com uma ação judicial por danos morais,
que o assunto é cancelamento de voo, e em 99 dos casos, o juiz da primeira vara, que foi onde caiu o meu processo, o juiz deferiu o pedido da parte autora, e no meu ele não deferiu. Por que em 99 ele deferiu e no meu ele não deferiu? Então a gente pode fiscalizar e questionar, né? Por que houve esse comportamento, por que meu caso foi tratado diferente. E aí, como a jurimetria é a estatística aplicada ao direito, vou apresentar de forma bem breve aqui o que é estatística, mas antes disso, queria falar para vocês uma reflexão aqui que a gente tem, né? A gente começa a trabalhar com números, estatística, que é esse distanciamento que a gente tem entre as ciências, né? Que é um distanciamento natural que ocorre dos pesquisadores, e também o distanciamento que nós, enquanto pesquisadores jurídicos, enquanto advogados, temos dos números. E essa aqui é a minha cara quando eu comecei a estudar a programação, quando eu comecei a estudar matemática, quando eu comecei a estudar estatística, porque não sei vocês, mas eu entrei para o direito para fugir das exatas, para fugir dos cálculos, para fugir dos números, e agora estou tendo que voltar e aceitar essa realidade. Mas é uma coisa que é natural, que acontece, né, principalmente no direito, que as ciências elas sejam um pouco fechadas nelas mesmo e que haja um distanciamento natural, né, dos pesquisadores das áreas do conhecimento. Isso aqui até um estudo que é dessa pesquisadora Mariana Dionísio de Andrade, não sou eu que estou falando, mas concordo. Então, países como o nosso, de tradição jurídica romano-germânica, existe esse distanciamento. E a jurimetria vem para unir, né, para acabar com esse abismo que existe entre as ciências, e também para introduzir no direito, além daquelas abordagens e das pesquisas qualitativas, né, as abordagens quantitativas, que mostram, de fato, por exemplo, como que o Poder Judiciário está se comportando em um determinado tipo de demanda. E a esse fenômeno, né, o professor Marcelo Guedes Nunes dá o nome de alterofilismo bibliográfico, né, que é um compilado de montanhas de citações sem necessariamente apresentar dados, sem necessariamente fazer um estudo quali-quantitativo. E o problema que tanto a Mariana quanto o professor Marcelo Guedes Nunes apontam é que essa abordagem unicamente qualitativa, né, ela nem sempre é considerada científica, porque não necessariamente existe uma metodologia que pode ser seguida, igual eu falei para vocês, igual vou apresentar logo em seguida, que é a metodologia estatística. Então, feita essa breve reflexão, vou apresentar para vocês o conceito de estatística, que é uma metodologia de pesquisa que tem como objetivo planejar e realizar testes de hipóteses. Então, ela lida com a coleta, organização e a análise de dados. A estatística ela é dividida em dois tipos de estatística: a estatística descritiva e a estatística inferencial. Então, a estatística descritiva ela estuda o processo de exploração, visualização e sumarização de dados, e como o próprio nome diz, ela descreve de maneira exaustiva ou sumarizada o conjunto de dados coletados. A estatística inferencial, por sua vez, ela estuda como certas conclusões podem ser logicamente induzidas a partir da análise de um conjunto de dados sujeitos a uma variação aleatória. Então, ela serve para complementar a estatística descritiva. Então, se a gente faz, por exemplo, uma sumarização dos dados com a média, a mediana, a moda, a variância, o desvio padrão, a gente pega essa descrição daquele fenômeno que a gente está utilizando, conforme a população ou a amostra que a gente estudou, e pode, a partir de então, fazer inferências, né? Fazer deduções, conclusões, pré-conclusões. E aí aqui, a estatística descritiva ela pode ser apresentada de várias formas: distribuições de frequência, medidas resumo de posição, como a média, a mediana, a moda, que a gente estuda na matemática, e também medidas resumo de dispersão, como a variância e o desvio padrão. A estatística inferencial, por sua vez, ela vai além de só descrever os dados, né? Ela serve para que a gente possa fazer inferências sobre uma população ou amostra, fazer previsões sobre o comportamento futuro das variáveis que a gente está analisando, reconhecer tendências, associações e correlações. Então, um exemplo de uma análise estatística inferencial é fazer uma análise de impacto regulatório, né? É fazer inferências de como que uma nova legislação vai afetar
os processos em curso, vai afetar uma certa população, vai afetar uma área do direito. Aí eu trouxe essa frase do William Edwards Deming, né, que é um estatístico estadunidense. Ele fala que em Deus a gente acredita. Todos os demais têm que trazer dados para comprovar aquilo que está falando. E aí, como fazer jurimetria? O passo a passo da jurimetria é o mesmo que é adotado pela estatística. Então, é dividido em 7 partes. Primeiro, a gente começa definindo o problema, né? O que a gente vai estudar? Então, por exemplo, se eu quero estudar em segurança jurídica, eu tenho que operacionalizar aquele conceito e definir quais são as variáveis que eu vou estudar. É o número de processos judiciais, a quantidade de protestos extrajudiciais que tem, a quantidade de falências que tem em uma região ou numa cidade. Eu tenho que definir qual que é o escopo temporal que eu vou utilizar, qual que é o escopo geográfico que eu vou utilizar. Quais são os tipos de decisões que eu vou analisar, vão ser só sentenças, eu vou analisar também os acórdãos em segunda instância, eu vou analisar só os tribunais de segunda instância ou também vou analisar os tribunais superiores. Então, o primeiro passo é definir qual que é o problema, né, e definir quais são as variáveis que eu vou utilizar, qual é o escopo temporal e geográfico. Definido o problema, a gente vai se planejar para iniciar a pesquisa, né? Bom, se eu vou trabalhar com sentenças, onde que eu vou coletar essas sentenças? Vou procurar o diário oficial ou vou procurar direto na pesquisa do tribunal? Eu vou pesquisar só os processos físicos que foram digitalizados? E como que eu vou fazer para ter acesso a esses processos? Como que eu vou ler esses processos que o PDF é só uma imagem? Eu vou ter que empregar técnicas de reconhecimento de imagem, enfim, tem que me planejar para aquilo que eu me propus a trabalhar, né, e ver se realmente é viável. Depois eu vou definir a coleta de dados, vou começar a coleta de dados, né, então eu vou coletar esses dados manualmente, vou usar um software jurídico, vou contratar uma empresa que trabalha com a extração desses dados dos tribunais, dos diários oficiais, ou vou eu mesmo aprender programação e vou baixar os dados, limpar e tratar esses dados. Então, esse é o terceiro passo, né? Coleta de dados. O quarto passo é a limpeza de dados, que é o trabalho, assim, que mais toma o tempo do cientista de dados, do estatístico, do jurimetrista, né? O pessoal fala que essa etapa da limpeza de dados toma cerca de 70% do tempo, porque não necessariamente aqueles dados que a gente vai trabalhar, eles vão vir todos estruturados, em planilha, com a ortografia correta. Então, a gente vai ter que baixar os dados, vai ter que estruturar, vai ter que jogar numa planilha, por exemplo, de Excel, vai ter que retirar palavras maiúsculas ou minúsculas, vai ter que tratar as variáveis, como a data, por exemplo, para que ela possa ser lida, se a gente for trabalhar com uma linguagem de programação como R, a gente vai ter que caracterizar aquela variável da data como data mesmo, e não como texto. Então, essa parte de limpeza de dados ela é bem minuciosa e também bem trabalhosa e demorada. E aí, feita a limpeza de dados, a gente vai dividir, né, na fase de apuração, esses dados, essas variáveis em grupos que podem ser quantificados. Depois a gente vai para a parte de apresentação, né? Como que eu vou apresentar os meus dados? Eu vou utilizar gráficos, eu vou utilizar gráficos de barra, de pizza, gráficos de barra na horizontal, na vertical. Então, existem até livros que falam qual que é a melhor forma de a gente apresentar, qual que é a melhor forma de fazer a visualização desses dados que a gente está tratando e pretende apresentar para alguém num relatório jurídico, num parecer, numa petição. E, por fim, a gente vai analisar os dados, né? Então, criada a visualização, seja em gráficos, seja em tabelas de frequência, a gente vai analisar os dados, tirar insight, conhecimento e sabedoria daquela análise que a gente fez. Então, esses são os 7 passos da metodologia estatística que devem ser descritos, né? É uma metodologia que é empregada, que podem ser reproduzidos por qualquer pessoa que queira, eventualmente, contestar aquele parecer jurimétrico que nós fizemos. E como que a gente faz essa metodologia estatística, né? A gente pode utilizar, por exemplo, eu elenquei aqui 3 formas, né? Mas tem pessoas que falam que existem só 2, tem pessoas que falam que existem mais.
a gente pode usar, por exemplo, uma planilha de Excel ou Google Sheets e fazer, como a gente diz, né, na ciência de dados, na unha, fazer manualmente. Então, eu quero, por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês um trabalho que eu estou fazendo. Nesse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu estou querendo fazer um parecer jurimétrico para mostrar como que é o comportamento dos juízes e da turma recursal aqui na comarca de Araguari, quando a gente tem ações de danos morais e materiais por cancelamento de voo ou atraso de voo superior a 4 horas. Então, esse aqui eu estou fazendo na mão. Eu vou lá e digito o CNPJ da companhia aérea no PJE da turma recursal, porque eu quero saber como que a turma recursal trata, porque para mim não é interessante saber como que o juizado especial, vamos dizer assim, a primeira instância do juizado especial trata, porque eventualmente pode subir um recurso e mudar aquela decisão. Então, eu vou na unha mesmo, jogo o CNPJ da empresa e vou procurando o número do processo, quem é o relator, qual que é o assunto, se a parte autora ela pediu só danos morais ou se pediu danos morais e materiais, e vou anotando, como a gente diz, na unha, quais foram os valores de danos morais e ou de danos materiais. Também pesquiso se houve condenação em honorário de sucumbência, né, que são aqueles que vão para o advogado, e pesquiso só pelos processos que já estão transitados em julgado. E também trago aqui se houve ou não atualização, juros de correção imóvel, e a partir de quando que foram considerados. Então, estou fazendo aqui essa pesquisa para poder embasar depois, para poder chegar, por exemplo, na companhia aérea, no escritório que a representa, e falar, olha, aqui em Araguari funciona assim, na turma recursal, e a gente está disposto a fazer um acordo extrajudicial para acabar com o processo e, eventualmente, a média de condenação, né, nesse tipo de processo é X, então a gente já chega com dados para que a gente possa representar o nosso cliente da melhor forma possível. Outra forma que existe é de se fazer a análise jurimétrica, né, essa metodologia estatística, de fazer a jurimetria, no caso, porque nessa aqui a gente não precisa passar por toda essa metodologia, mas o resultado já é dado quando a gente faz a pesquisa, é por meio das legal techs, né, que são startups do meio jurídico que oferecem a jurimetria como um produto, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho numa empresa assim, que ela oferece como um produto um motor de busca de jurisprudência e de jurimetria, que quando a gente faz uma pesquisa por termos lá, utilizando os operadores lógicos, utilizando os filtros temporais, os filtros de comarca, os filtros de tribunal, retorna-se uma aba de jurimetria que tem os dados que a gente pode trabalhar em cima. Então, essa é a outra forma. E a forma mais, assim, penosa, mais difícil é a programação, né? Então, é possível fazer essas análises jurimétricas utilizando alguma das linguagens de programação existentes, como, por exemplo, o R ou o Python. Pelo que eu vi, assim, até então, que eu tenho estudado, a linguagem de programação mais comum, que é utilizada, assim, pelos jurimetristas que fazem essas pesquisas com o R, com código mesmo, com algoritmos, é o R. Aí eu vou apresentar para vocês um pouco do R, que também é a linguagem de programação que eu estudo. Então, o R é uma linguagem de programação derivada da linguagem S, de Stata, que é uma linguagem de programação que foi criada especificamente para fazer análises estatísticas. O R ele surgiu em 1995 e é uma linguagem orientada a objetos. Depois eu vou falar para vocês o que é um objeto, vou abrir o R aqui, vou mostrar para vocês também um outro estudo que eu estou fazendo, do meu TCC, do MBA de Data Science. Então, uma das vantagens do R... Então, a primeira diferença entre o R e o RStudio. O R é uma linguagem de programação, assim como existe o Python. O RStudio é um software, né? É uma aplicação, é um programa de computador que a gente baixa e instala para que a gente possa executar os algoritmos, executar os códigos da linguagem R. É possível fazer sem esse RStudio, mas é basicamente aquela tela preta com letra verde, aquelas coisas de Matrix. É bem... Para nós, assim, que estamos iniciando, é bem difícil. Então, ter uma interface gráfica como o RStudio é muito mais fácil. Então, como ele é uma linguagem de programação derivada do S,
que foi criada para estatística, ele é muito bom para fazer esses estudos estatísticos. E, além disso, existe toda uma comunidade do R, de linguagem de programação, que está sempre se ajudando, está criando pacotes, existem vários pacotes. Pacotes é um conjunto de funções que têm uma mesma finalidade ou finalidades parecidas. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um estudo estatístico, eu vou baixar o pacote X, que tem lá como calcular a média, como calcular a mediana, como calcular o desvio padrão, como calcular a variância de um determinado conjunto de variáveis. Vou abrir aqui para tentar ficar mais claro. Vou abrir o R para vocês verem aqui. Bom, essa aqui é a tela do RStudio. Tá dando para ver aqui o texto? Ou vocês querem que aumenta? Acho que dá para ver legal. Dá para ver? Beleza. Bom, pessoal, então esse aqui é o RStudio. O RStudio é um software, né, uma aplicação, um programa de computador, tem uma interface gráfica que nos possibilita criar códigos e utilizar a linguagem de programação R. Então, isso aqui é um textinho que eu fiz de como baixar a jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse aqui é texto normal, em português, que eu vou fazendo, porque quando a gente escreve aqui no R, se a gente coloca o asterístico antes, ele não executa o código, mas isso aqui já é linguagem de programação. Install packages é um código que a gente utiliza, por exemplo, para instalar os pacotes que a gente quer utilizar. Então, são vários os tipos de pacotes. O pacote remotes aqui, por exemplo, ele permite instalar pacotes não oficiais. Pacotes não oficiais são pacotes que são criados pela comunidade de programação e que não são colocados num repositório, na pasta oficial do R. O outro pacote, por exemplo, é esse Tidyverse. Ele tem ferramentas para análise jurimétricas. Enfim, são vários os pacotes que a gente pode utilizar. Isso aqui é um comando, é um código, isso aqui é um algoritmo que eu digitei e posso executar aqui. Aí eu peço para vocês ficarem de olho aqui nessa tela aqui de baixo, que ele vai executar o código. Vou dar o comando aqui. Esse aqui não tem. É porque eu não instalei. Vou dar um comando em outro, no Tidyverse, por exemplo. Aqui ele veio, aí o comando vem aqui para baixo, quer dizer que ele executou. Então, aqui são os códigos que eu escrevi para poder fazer minha análise jurimétrica sobre o meu tema de TCC, que é o erro médico. E eu vou tanto comentando o código, quanto criando a linha de código, os algoritmos aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado, assim, já passando várias etapas dessas análises aqui. Então, eu baixei os julgados do ano de 2022 sobre erro médico no Tribunal de Justiça de São Paulo, e esses dados eles são relativos à saúde suplementar, né? Não é saúde pública. Então, eu quero, com esse estudo, estimar qual que é a taxa de reforma dos casos de erro médico nas varas privadas de direito civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí aqui tem como, eu vou mostrar para vocês, isso aqui são os dados estruturados, igual eu falei para você, essa parte de limpeza de dados é uma parte que toma muito tempo para que os dados fiquem limpos e compreensíveis da forma que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem aqui a coluna, né, a variável classe, uma coluna com as suas linhas. A gente tem a variável assunto, os assuntos são sobre erro médico. A gente tem o relator que julgou aquele recurso. A gente tem a comarca de origem daquele recurso. A gente tem o órgão julgador, que é a Quinta Câmara de Direito Privado. A gente tem a data de julgamento, a data de publicação, o número do processo. E aqui o que é mais interessante que é a ementa, né? Esse recurso, ele foi conhecido e provido, e ele foi provido. Enfim, a gente pode fazer várias análises aqui, porque a ementa do julgado está inteira aqui. Então, esses aqui são os objetos. Então, a linguagem de programação é orientada a objetos, porque a gente cria esses objetos com variáveis dentro deles. Então, nesse CJSG, tem todas essas variáveis aqui, essas linhas, essas colunas. Então, são 2.645 processos que tem aqui. Se a gente baixar tudo, vai dar 2.645 linhas. E 11 variáveis. As variáveis são essas aqui, a classe, o assunto, o relator, a comarca. Aí eu vou mostrar para vocês também as decisões por relator. Então, aqui a gente pode fazer, aí a gente pode
começar a trabalhar com a visualização de dados e manipulação desses dados. Eu quero saber as decisões por relator. Então, eu quero saber, por exemplo, quantas decisões foram... por relator, quantos recursos foram providos e improvidos. É possível a gente trabalhar com essas variáveis aqui também, criando outros objetos. Então, a gente sabe aqui que esse relator teve 30 recursos providos, se a gente quiser saber aqui. Então, esse, por exemplo, aqui teve 18 providos, 7 parcialmente providos, 7 não conhecidos, 21 improvidos, enfim, é possível fazer essas correlações aqui entre as variáveis. E se vocês quiserem saber as decisões aqui, então, a grande maioria dos recursos sobre erro médico na saúde suplementar no Tribunal de Justiça de São Paulo foram improvidos. Então, a gente tem os números aqui. Essa pesquisa ainda tem muita coisa para fazer, os dados para tratar, criar a visualização, os gráficos, enfim, explorar melhor essas emendas, mas aqui é uma parte inicial que vocês já podem ver para apresentar para vocês o funcionamento do RStudio e da linguagem de programação R. Só para informar, esse pacote que eu utilizei, ele foi criado pelo professor José de Jesus, e ele está disponível no GitHub, que é um site, assim, onde as pessoas utilizam para postar os códigos que criaram, para compartilhar conteúdo sobre programação, que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, qualquer um de vocês, eventualmente, depois de terminar essa palestra, pode ir lá, baixar o código e começar a utilizar. Também trouxe esse artigo da professora Mariana Dionísio de Andrade, que fala sobre a utilização do R e da jurimetria como ferramenta complementar à pesquisa jurídica. Ela defende a utilização do R, né, porque do R da jurimetria, porque é uma linguagem de programação e uma metodologia mais adequada, porque ela possui comandos simples de entender e tem fórmulas possíveis de serem salvas. Então, como vocês podem ver, quando eu abro o R, eu posso salvar todo o caminho que eu fiz, comentando e colocando os códigos, para que qualquer pessoa possa ter acesso e reproduzir aquela linguagem depois. E com o R é possível fazer jurimetria. Tudo certo até aí, pessoal? Vocês querem aproveitar para perguntar alguma coisa? Professor, acho que tem algumas dúvidas no chat. Se tu quiser, tá, desculpa. Eu acabei não vendo. Deixa eu ver aqui. Então, vou começar pela da Yasmin. Ela falou que depende da vara também. Nossa, pessoal, desculpa, eu acabei não vendo no chat. Aí eu acho que essa aqui foi há uns 20 minutos atrás. Acho que ela acabou falando das variações de entendimento sobre um determinado assunto. Foi isso? Yasmin, se quiser aproveitar para falar ou complementar a pergunta. Isso. Bom, assim, o que a gente vê estudando a jurimetria é que realmente, depois eu vou até abrir esse primeiro estudo aqui de crimes de jurimetria, que os assuntos, eles podem sofrer uma variação conforme o juízo que está julgando aquele caso, né? Então, o objetivo da jurimetria é justamente esse, a gente saber, por exemplo, qual que é a chance do meu caso ser deferido ou indeferido conforme a vara, a comarca ou o tribunal que vai julgar ele. Então, existe essa variação entre juízos. Aí o diácono perguntou se existe um cálculo matemático para se calcular a jurimetria por trás de uma ação. No caso, a chance de ganhar, a chance de perder. Eu sempre ouvi que no direito não tinha essa proporção. Sim, o que a gente pode fazer aqui é fazer análises preditivas, né? Então, existem fórmulas que o R tem que podem fazer qual que é a chance de êxito, por exemplo, em percentual de uma determinada causa sobre direito médico ser reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É possível fazer esse cálculo, sim, mas assim como todo cálculo estatístico, né, existe um cálculo também da possibilidade daquela... Existe a variância e o desvio padrão. São termos muito técnicos, acho que não é o caso de entrar aqui, a gente pode depois aprofundar nesses assuntos, mas existe sim
cálculos que são feitos para que a gente possa chegar na chance de se ganhar ou de se perder uma ação. Esse é um dos objetivos e uma das aplicações da jurimetria. O pessoal quer aproveitar para fazer mais alguma pergunta? Aí, pessoal, eu trouxe todos esses casos aqui, mas eu não vou abrir todos, porque senão vai tomar muito tempo. Eu coloquei o hiperlink aqui, depois Guilherme compartilhar com vocês, eles redirecionam direto para o meu Instagram, que é onde eu tenho postado esses conteúdos aqui. Eu vou até aproveitar essa pergunta do Giacomo para mostrar, né, e também da Yasmin, como que é um estudo jurimétrico, né, e como que pode variar de juízo para juízo, de vara para vara, de tribunal para tribunal. Então, esse é um estudo que foi feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, que trata das reformas de decisões nas câmaras de direito criminal em São Paulo. Então, ele analisa como que o Tribunal de Justiça de São Paulo trata os diversos casos de direito penal que chegam até a segunda instância, né? Ele foi um estudo feito em 2015, e o escopo temporal que ele analisou foram os acórdãos proferidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014. Deixa eu ver aqui. Aí que tem explicações sobre os dados, as bases de dados. Vou passar direto para os resultados, para vocês verem aqui como que é um estudo jurimétrico. Então, aqui a gente tem, né, de todos aqueles acórdãos que foram estudados naquele período que foi apresentado, 53,9% dos recursos interpostos contra as decisões de primeira instância em matéria criminal foram negados, né? Então, a grande maioria dos recursos foi negada. 31% dos recursos em matéria criminal foram parcialmente providos, e só 14,5% dos recursos, quando a gente está tratando de matéria criminal, no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram providos. Então, a gente vê aqui a predominância de improvimento, né, de não provimento de recursos quando se trata de matéria criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí, eles aproveitaram também para fazer uma divisão das taxas de negativa de provimento ou de não provimento dos recursos conforme o crime que estava sendo analisado. Então, o que eles observaram aqui é que aqueles crimes que são considerados crimes mais graves, né, que tem como bem jurídico, sei lá, por exemplo, a integridade física, a dignidade sexual e tudo mais, são os crimes que têm os recursos mais negados, ou seja, tem os recursos não providos. Então, conforme a gravidade do crime aqui, a gente pode ver que a negativa do recurso é maior. Então, para o homicídio qualificado, tem uma taxa de 66,9% de negativa dos recursos. Para o latrocínio, uma taxa de 63,5%. Para o roubo, 61,9%. Estupro de vulnerável, 60%. Violação de direito de autores, 40,1%. Aí eles fizeram estudos também sobre quais são as comarcas de origem, né, de onde que vem, quais são as comarcas de origem que têm mais recursos negados, e aí as taxas mais altas são, por exemplo, a comarca de Santo André, Piracicaba e Campinas, que tem as taxas mais altas de negamento, né, de negação ou de não provimento dos recursos, e as que têm as taxas mais baixas é Sumaré e Mogi das Cruzes. Aí aqui é justamente aquilo que a Yasmin estava falando, que depende do juízo que está julgando o caso. Então, esse não é a melhor forma de representar, é melhor representar em gráfico, mas enfim, para vocês verem aqui. A primeira, deixa eu ver a quarta Câmara. A quarta Câmara, ela foi a Câmara que mais negou os recursos que foram interpostos contra as decisões de primeira instância em matéria criminal. Então, ela tem um percentual de negativas de 81,1%. Se a gente pegar a quarta Câmara ordinária e comparar, por exemplo, com a 12ª Câmara, a gente sai de... Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Uma negativa de 81,1% para uma negativa de 15,9%. É uma diferença, sim, muito grande, né? Então,
se o meu recurso cai na quarta Câmara, eu já posso preparar, porque a chance dele ser negado é de 81,1%. Agora, se ele cai na 12ª Câmara, existe uma chance menor dele ser negado, ou seja, existe uma chance maior dele ser provido, né, ou parcialmente provido. Então, isso mostra que depende muito do juízo, né, do colegiado que vai julgar o nosso caso. E, se não me engano, eles fizeram um estudo também para verificar a composição dessas câmaras aqui. E eles constataram que a quarta Câmara Ordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela tinha uma composição predominantemente de membros do Ministério Público, né, que subiram para o tribunal como membros do Ministério Público, e a 12ª era composta predominantemente por advogados que subiram pelo 5º Constitucional. Então, existe essas informações aí por trás nos bastidores. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vou abrir esse outro aqui de eleições também, que é interessante. Esse aqui foi também um estudo feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, encomendado pelo G1, para trazer os dados sobre os candidatos que estavam envolvidos em processos judiciais criminais. Então, foi realizado no ano de 2020 e analisou os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, aqui tem os dados que foram utilizados, e aí eles constataram que... Deixa eu ver aqui. Quantos foram? Aqui. Eles constataram que 401 candidatos a vereadores tinham processos judiciais, que 20 candidatos a prefeito, que 88 candidatos a prefeito tinham processos judiciais e que 20 candidatos a vice-prefeito também tinham processos judiciais. Então, a maioria dos candidatos, né, eram os vereadores. E aí eles também fizeram uma análise de quais que eram os crimes mais comuns daqueles vereadores, prefeitos, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos e vice-prefeitos tinham, né? Então, eles verificaram que a grande maioria eram crimes contra as leis de licitações, seguido por estelionato, crimes de trânsito, peculato, calúnia, crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, e aí os menos comuns eram tráfico de drogas, homicídio qualificado, homicídio simples, crime de tortura. Isso aqui que eu queria verificar. Então, foram analisados 93.373 candidatos, e desses 93.422 tinham processos judiciais. Então, aqui, esse aqui é mais um exemplo prático da jurimetria, né? E aí, vocês podem ver aqui que ela pode ser utilizada em várias áreas do direito. Então, a gente fala aqui de adoção do processo do direito civil, né, da área de direito de família, a gente fala do Uber, que é a área de direito privado, a gente fala da área criminal também, a gente fala da área de direito ambiental, que é a jurimetria Amazônia, a gente fala de corrupção, enfim, a jurimetria, ela tem o potencial e a capacidade de fazer estudos em qualquer área do direito. Bom, acho que eu já estou me estendendo aqui, eu não vou abrir os outros estudos, mas eles vão estar à disposição aí para vocês depois verificarem. Eu queria passar esses dados aqui sobre... são bases de dados e sites que existem que vocês podem acessar e começar a vocês mesmos pesquisar, verificar quais são os dados sobre o judiciário. Então, tem sobre vários assuntos aqui. Um que é muito interessante, que eu recomendo a leitura, é esse relatório de justiça em números aqui. Ele é um relatório que é criado anualmente e que traz, assim, todos os dados sobre tudo do Poder Judiciário. Ele tem 300 páginas, eu acho. E aí, assim, se vocês pudessem começar os estudos nessa área de estatística, de geometria, eu recomendo esse aqui, que ele é muito bom, porque ele mostra um panorama geral do nosso Poder Judiciário, né? Em todas as áreas. Ele mostra quais são os maiores litigantes, quais são os maiores assuntos que são levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Esse aqui, ele é fantástico. Tem um outro que é muito legal, que é esse aqui, Estatísticas do Judiciário.
que vocês podem ir selecionando os filtros que vocês querem para ver os dados que vocês querem. Então, vamos ver os assuntos, por exemplo, do ano de 2022, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Qual que é a comarca de vocês? É Santana do Livramento? Isso mesmo. Vamos ver então quais que foram os assuntos mais comuns em Santana do Livramento nos tribunais de justiça, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no ano de 2022. Foi IPTU, né, seguido de multas e demais sanções, dívida ativa não tributária. Enfim, a gente pode ir trabalhando com os filtros aqui e ter acesso a essas estatísticas oficiais do CNJ, né, sobre todos os tipos de tribunais. Aqui, então, tem o Tribunal Regional Federal, TRE. É muito legal esse painel de estatísticas do Poder Judiciário. A gente pode ver as classes, os tempos dos processos, a produtividade. Isso aqui é um mundo mesmo. Tem também, por exemplo, esse painel de estatísticas aqui de medidas protetivas da Maria da Penha. Isso aqui são todos bases públicas, né, de dados públicos do CNJ. Que vocês podem ter acesso para complementar alguma pesquisa acadêmica ou fundamentar um relatório, uma petição. Aí que tem os dados, né, da quantidade de decisões de medidas protetivas que foram concedidas. A gente pode filtrar, igual a gente filtrou ali o painel de estatísticas, por tribunal aqui. Ele filtra e já altera o dado aqui. Vamos ver em segundo grau. 2. Enfim, são várias as bases de dados que eu deixei aqui para vocês darem uma olhada depois, que são muito interessantes. Bom, basicamente o que eu queria passar de conteúdo era isso. Eu vou partir agora para a parte de indicação de leitura, filmes, cursos e podcasts. Queria começar com o livro do professor Marcelo Guedes Nunes, né, que é esse clássico aqui, Jurimetria, como a estatística pode reinventar o direito. Tem esse outro livro aqui, que são várias análises feitas pelo Gilson Piqueiras Garcia, que ele é um auditor do Tribunal de Contas, se não me engano, é do município de São Paulo, e ele nem é da área do direito, ele é engenheiro e trabalha com jurimetria lá no Tribunal de Contas, e é um livro muito prático, assim, ele mostra vários assuntos que ele pesquisou, é muito legal também para ver a aplicação prática do direito, da jurimetria. Tem esse outro aqui, para quem gosta da área do direito penal, né? Tem esse outro aqui da máquina nuvem, que é inclusive um dos posts que eu fiz lá, que fala da utilização da jurimetria pela Uber, né? E como que ela, e eu estou citando, utiliza uma advocacia estratégica para evitar que sejam formadas jurisprudência a favor dos motoristas de aplicativo, né? Então, eles vão lá e oferecem acordo quando entendem que há chance de alguma turma, de algum juízo de segunda instância ser favorável ao reconhecimento do vínculo empregatício. Então, é disso que trata esse livro aqui. Tem também esse livro muito bom de estatística, ele é bem leve, assim, não é muito técnico, né? Ele é fácil de entender. Tem esse de storytelling com dados, que é aquela parte da visualização que eu falei para vocês, qual que é o melhor gráfico utilizar, como que eu posso utilizar esse elemento visual aqui, como contar uma história com dados, enfim. Porque nós, enquanto advogados, o que a gente acaba fazendo a vida toda nas petições é contar histórias. Então, ele fala como criar uma boa narrativa, com gráficos, com dados, com informações. É muito legal. E aí tem esse filme aqui, alguém já viu? Minority Report? Ele é um filme muito legal, porque ele trata justamente dessa questão da previsão, né, da predição de crimes. Então, é um filme futurístico no qual existe uma divisão que foi criada especificamente para prever crimes e evitar que aqueles crimes sejam cometidos. E aí tem todo o enredo, a narrativa, mas nesse filme, não é spoiler aqui, no resumo vocês vão ver isso, tem os chamados precogs, que são as pessoas lá que conseguem fazer a previsão de crimes.
antes que eles ocorressem. Aí tem toda uma problematização sobre essa questão de prever um crime antes de ocorrer, sobre as falhas que podem acontecer, enfim, é muito legal esse filme aqui também. E aí, podcasts, eu listei vários aqui, depois vocês podem olhar lá, mas eu queria ressaltar as pessoas por trás do podcast. Então, tem a Shayla Marks, que ela é uma cientista de dados jurídica também, né? É quase que a mesma coisa de jurimetrista, é uma pessoa, assim, foda no que ela faz, muito boa. O Deuclides, que é o CEO da Juit, né? Onde eu trabalho. O Gilson Piqueiras Garcia também, que é o escritor que escreveu aquele livro lá sobre o Tribunal de Contas. O Fabiano Feijó Silveira e o Felipe, eu não sei esse sobrenome aqui, vou falar o Felipe Zabala, eles também são jurimetristas aqui, e são eles que dão um curso da Unicinos de jurimetria. O Marcelo Guedes Nunes, né, que é o que escreveu o livro sobre jurimetria, que é o mais referenciado, enfim, o mais completo, quando a gente fala de teoria, histórica, aplicações práticas. O Alexandre Zavala Coelho também é uma referência na área de direito digital. O Júlio Trescente, que ele é da estatística, né, mas ele faz esses estudos jurimétricos. Enfim, são vários aqui. E os cursos que eu sei que periodicamente são lançados, tem o da Associação Brasileira de Jurimetria, o da Consudata, e tem um curso disponível online na Associação dos Advogados de São Paulo. Aí tem o link aqui, depois vocês podem clicar em cima do arquivo PDF e verificar os cursos. Bom, pessoal, o que eu queria passar é isso. Espero que vocês tenham, em primeiro lugar, entendido, né? Se não tiverem, fica à disposição aqui para esclarecer alguma coisa que eu falei que vocês não tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado e comecem a estudar, a se aprofundar na área de geometria, que é muito legal. E estou à disposição agora para tirar dúvidas de vocês, para, enfim, bater um papo aqui sobre o que vocês quiserem. E aí, Guilherme, tem alguma dúvida? Professora Daniela? Tem uma dúvida? Muito interessante. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Quando a gente está falando assim no uso da jurimetria para fins argumentativos, a gente tem um problema, né? Que quando a gente está tratando de muitos dados, muitos casos, muitos precedentes, a gente acaba não podendo, né? Não tendo recursos físicos, não tendo tempo, não tendo pessoal para analisar a particularidade de cada caso. Então, tem a questão de acabar ficando um pouco vinculado demais à questão quantitativa e perdendo um pouco a individualidade da decisão. Como que a gente pode contornar isso? Quais são as problemáticas? Você enxerga isso como um problema também? Então, isso é uma questão que é muito debatida, mas que a estatística ela já lida naturalmente, né? Que quando a gente analisa uma grande população, ou então pega uma amostra muito grande de uma população, a gente entende que pode ter uma perda estatística ali, mas a gente trabalha sempre para que essas análises que são feitas, elas não tenham uma perda estatística consideravelmente significante. E aí eu acho que uma forma da gente evitar esse problema, né, essa questão, é realmente recorrer às análises quali quantitativas, né, que a gente sempre tente unir os números com uma análise qualitativa, porque assim, a jurimetria, ela tenta, o objetivo dela não é trazer certezas, o objetivo dela é reduzir a insegurança e a incerteza, né? Então, eu sempre parto do pressuposto de que é melhor a gente ter algum dado, ter algum número para que a gente possa trabalhar em cima, do que trabalhar com o senso comum, ou então com uma análise que não partir de uma metodologia científica ou uma metodologia estatística. Teve um curso da Associação Brasileira de Jurimetria que eu fiz, que ela explica como que você cria, por exemplo,
um conceito como a insegurança jurídica, né? Então, a gente tem que fazer a operacionalização do conceito. E quando eu, enquanto pesquisador, vou fazer essa operacionalização, eu que vou escolher as variáveis que eu vou querer trabalhar. Então, eu posso escolher a quantidade de processos ajuizados, eu posso escolher a quantidade de empresas que existem na minha cidade. Eu vou falar de insegurança jurídica, por exemplo, em relação a inadimplemento de obrigações. Então, eu posso escolher a quantidade de empresas que foram protestadas. Então, eu, enquanto pesquisador, que vou escolher essas variáveis. Mas o que eu tenho que fazer é demonstrar de forma muito clara, muito objetiva e metodológica qual foi o caminho que eu trilhei até chegar naqueles resultados. Você, Guilherme, enquanto pesquisador, quando vai fazer sua pesquisa, quando vai trabalhar com números, você pode entender que, eu acho que para operacionalizar esse conceito de insegurança jurídica aqui, não é legal trabalhar com o número de protestos de empresa, né? Eu acho que isso não tem a ver com a insegurança jurídica. Mas aí, desde que você explique o motivo pelo qual você está fazendo isso, o caminho que você chegou até lá, é válido, né? Então, a ideia é essa, basicamente, a gente tentar reduzir a insegurança jurídica, demonstrar o caminho que a gente percorreu até chegar no resultado e fazer o método científico mesmo. Seguir uma metodologia como aquela que eu expliquei para você, com passos bem claros e objetivos. Não sei se eu fui claro, se respondi a sua pergunta. Foi claro sim, professor. Muito obrigado pela resposta. A gente trata, então, de um novo campo, né? A ética na jurimetria, porque Sim, até uma coisa... dados tem que fazer de uma forma correta para não induzir a conclusões equivocadas ou intenções escusas, né? E você tocou nessa questão, lá na França, eles proibiram o perfilamento dos juízes, justamente por essas questões polêmicas, né? A gente está falando da Europa, do país como a França, tão, né, para frente, assim, proibindo essas questões, porque realmente um dos argumentos que eles utilizaram é que fazer essas análises jurimétricas e o perfilamento de juízes pode, de certa forma, influenciar em como que uma decisão vai ser dada a partir de agora, né? Então, se existe uma análise geométrica falando que 81,1% dos casos criminais no Tribunal de Justiça são negados, nossa, então tem que negar também. Enfim, a gente pode trabalhar com essas questões e a questão ética por trás disso é muito, muito grande, né? É muito interessante, tem muita coisa ainda para ser explorada e estudada. Professor, acho que o áudio está mudo. Doutor Vitor. Agora eu consigo ouvir. Eu queria agradecer a sua participação no nosso evento. Eu, enquanto docente aqui da instituição Universidade Federal do Pampa, reflito um pouquinho sobre a sua apresentação, já que trata-se de uma área nova. Eu, já bastante antiga na área do direito, não tive a oportunidade de estudar direito digital, mas a gente tem que se adequar a essas novas tecnologias e ferramentas. O Guilherme aqui é um aluno paulista que caiu no Rio Grande do Sul e me convenceu a orientá-lo num trabalho de jurimetria. Confesso assim que foi desafiador, porque a gente aprende junto, é uma troca de experiências, e o Guilherme é muito autônomo na sua pesquisa, ele cria o problema, ele me convence do problema e eu vou sendo conduzida. Mas agora, com as novas diretrizes curriculares, acho que é bastante importante, né, o MEC exigir a disciplina Direito Digital dos cursos de Direito, e aqui não foi diferente, a gente teve que adequar o PPC do curso, e temos hoje para ofertar para essas turmas mais novas o Direito Digital. E assim, é muito interessante ver o quanto a gente consegue realmente diminuir essas incertezas com alguns dados que tu alimenta ali o programa. Então, acho que isso facilita a vida do advogado. O estudante também vai poder apresentar trabalhos acadêmicos mais qualitativos do que
mais quantitativos, melhor dizendo, do que quali, porque as pesquisas muitas vezes ficam bastante vagas. Tu faz um levantamento bibliográfico, né? Não que não seja rico, mas eu acho que dá para enriquecer ainda mais com dados. Tá? E a gente está começando a caminhar por esta, vamos dizer assim, nova vertente da era dos dados para dentro do direito. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui neste evento conosco, agradecer a equipe maravilhosa dos meus estudantes aqui no meu entorno, que conseguiram achar o teu nome e trazê-lo para nos brindar com esta brilhante palestra, que vai ficar acessível depois para os nossos estudantes também. Tá? Então, agradeço a sua disponibilidade em nome do curso de Direito e da Instituição Universidade Federal do Pampa. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, professora. Faço das suas palavras sobre o Guilherme as minhas também, agradeço demais ele. Assim, não conheço ele no dia a dia, mas vejo que ele é interessado e corre atrás dessas áreas que são, assim, como a senhora falou mesmo, desafiadoras, né? E principalmente para nós que somos das humanas, enfrentar os dados, estudar estatística, mexer com programação, é uma coisa, assim, desafiadora, e eu todos os dias estou apanhando, e já venho estudando isso aqui há uns 2 anos, e é um constante aprendizado, né? A cada dia a gente faz um pouquinho, vai aprendendo, e depois a gente vê o resultado. E é um prazer enorme estar aqui falando sobre esses assuntos, né? Fiquei muito lisonjeado com o convite que me foi feito. Estou à disposição depois para continuar esses assuntos, né? Porque, igual eu falei, é só uma introdução, é uma pequena parte do iceberg que a gente trouxe aqui hoje. E tanto a geometria quanto o direito digital tem muita coisa, tem muito assunto, tem muitas particularidades que são interessantes depois de serem exploradas. E agradeço demais a presença, a atenção de todos aqui, a interação com a palestra, e estou à disposição. Bom, então, em nome da Liga Acadêmica, eu gostaria de agradecer a todos os discentes que participaram, as coordenadoras do curso de Direito da UFSM e da URGS por estender o convite a todos os alunos, e queria dar uma última palavra com relação à Liga, para dizer que agora no ano de 2023 nós estamos com vários projetos, tanto de extensão, palestras, semanas acadêmicas, como também na área de ensino e na área de pesquisa. Nós temos aqui conosco nossa diretora de pesquisa, Daísa, que é advogada, egressa da Unipampa, e agora aluna também em outro curso. A nossa diretora de ensino, ela é tímida, está ali atrás das câmeras, mas está aqui conosco também prestigiando a palestra. E eu queria reforçar esse ponto de que a LADIR, que é a Liga Acadêmica de Direito Civil Constitucional, é um projeto de alunos para alunos. A gente está atuando ali, buscando atuar, né, nessas áreas que ficam meio com lacunas, com buracos, por conta de restrição, às vezes, de pessoal, de tempo, algumas limitações próprias do currículo. Então, áreas como o direito digital, propriamente a jurimetria, que mesmo dentro do direito digital, às vezes é um pouco relegada, às vezes é um pouco esquecida, né, por conta de falta de docentes, falta de tempo, falta de interesse dos cursos, às vezes, de ofertar. A gente está buscando suprir com palestras, com iniciativas próprias, e sempre pautado nesse princípio da acessibilidade, da publicidade e da cooperação interinstitucional. Então, eu queria agradecer principalmente, claro, a nossa comunidade acadêmica da Unipampa, aqui do campus de Santana do Livramento, do campus de São Borja também, agradecer também ao coordenador do campus de São Borja por ter estendido o convite, mas à comunidade acadêmica, aos discentes de Direito e dos outros cursos da URGS, da FSM, por prestigiar a palestra aqui do nosso palestrante, e ao Dr. Vitor, né, muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui tratar desse tema que é tão interessante, e já vamos renovar o convite agora para uma próxima palestra para aprofundar um pouco mais desse tema. Agora, no ano de 2023, vamos desenvolver novas atividades, tá? Fiquem de olho no Instagram lá, @ladirc, que vamos ter muitas palestras, vamos ter congressos, vamos ter semanas acadêmicas e outras atividades do tipo, e eu peço que todos fiquem de olho ali no chat, que a gente disponibilizou o link de presença para gerar o certificado. Bom, agora se o palestrante tiver alguma última ponderação para fazer. Só agradecer mais uma vez, dizer que já aceito o convite aqui, depois a gente pode alinhar qual vai ser o próximo encontro, o próximo tema, e dizer para o pessoal que é um tema que vale muito a pena, assim, né? Ele está caminhando agora no direito, mas eu acredito que, assim, se hoje é um diferencial, no futuro vai ser, assim, uma necessidade, né? A gente trabalhar com os dados, como a professora falou, não só no mercado de trabalho, aqui no dia a dia, fazendo pareceres,
tentando embasar um acordo judicial com base em números, mas também na pesquisa acadêmica. É uma área que é muito... a palavra que eu uso é poderosa mesmo, a geometria é muito poderosa, então vale a pena a gente entender, estudar e se desafiar. Tá legal, então. Vitor, obrigado pela participação, obrigado a todos os discentes e docentes da chamada pela participação. Uma boa tarde a todos, até a próxima atividade da LADIRC. Obrigado, pessoal, até mais. Obrigado, tchau. Até mais. Obrigado.